Hoje nós vamos ver o capítulo de Tsongkhapa sobre Shila, cultivando Shila. Nós vimos bastante sobre o karma nas últimas reuniões, né? Mas agora nós vamos ver como que nós devemos evitar ficarmos à mercê do karma, ficarmos à mercê de ora produzir karma negativo e depois produzir karma positivo. E Shila é uma das formas de nós termos estabilidade, de termos harmonia. Shila pode ser traduzida como harmonia, pode ser traduzido como a boa conduta, pode ser traduzido como a conduta ética. E é o que nos dá essa estabilidade. É o que Tsongkhapa, num outro texto dele sobre as paramitas, ele vai chamar de a lua cheia que esfria o poder das paixões. Porque com essa estabilidade de mente, de fala e de corpo, nós nos mantemos no reto caminho, nós nos mantemos na reta conduta, sem nos desviarmos. Então ele começa aqui dizendo: afaste-se da não-virtude após ter refletido sobre o karma e os seus efeitos. Então, uma vez que nós consideramos a lei do karma e consideramos os efeitos do karma, os efeitos das nossas ações, a gente reflete e pensa que não vale a pena praticar a não-virtude, pensa que não vale a pena alimentar os nossos vícios, pois da não-virtude vem o sofrimento. Como me libertar do sofrimento? Vem aquela pergunta à nossa mente. Pense dessa forma a todo momento, dia e noite. Pense somente nisso. Então, manter essa reta atenção, essa reta memória, palavra sânscrita, smriti, que é inclusive um dos pontos, né, do óctuplo caminho nobre, ou nobre óctuplo caminho, que é sempre a gente ter em mente o Dharma e sempre ter em mente os ensinamentos. E principalmente a questão do karma, para nós vigiarmos as nossas ações. Pois o sábio disse que a convicção é a raiz de todas as virtudes. Meditar constantemente sobre o karma é a raiz dessa convicção. Aqui eu coloquei a palavra convicção, em inglês estava fé, se fosse em sânscrito seria shraddha, que é essa palavra que pode ser entendida como fé, como convicção, mas no sentido de certeza. Quando nós geramos a certeza de que tudo depende do nosso karma, no sentido de que tudo depende da nossa conduta, das nossas ações, então não há mais como nos desviarmos do reto caminho. Por isso que meditar sobre o karma é essencial. A gente tem que meditar sobre o karma para gerar essa convicção dentro de nós, essa convicção de que o karma existe e de que o caminho depende de nós. Medite continuamente sobre o karma positivo e negativo. Meditar continuamente sobre as nossas ações virtuosas e não virtuosas. O que estamos fazendo que está causando dano a nós mesmos e aos outros seres, e aquilo que é positivo, aquilo que nos aproxima, que gera mérito para que nós continuemos beneficiando a maior quantidade possível de seres sencientes. Tenha convicção nos ensinamentos do Tathagata e foque a sua meditação nesses ensinamentos. Então, ter convicção, ou fé, ou certeza, nos ensinamentos do Buda, no Dharma do Buda, no Buda Dharma, e focar a nossa mente também para esses ensinamentos, meditarmos sobre esses ensinamentos. Quem afirma ter adquirido certo conhecimento de Shunyata, lembrando que Shunyata é uma palavra difícil de traduzir, o mais próximo que a gente encontra é vazio, o vazio de existência inerente, a carência de uma substancialidade independente, de uma individualidade essencial. Então, quem afirma ter adquirido o conhecimento do vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos, mas não tem certeza quanto ao karma e os seus efeitos, ou não valoriza os ensinamentos acerca do karma, ou não tem entendimento de Shunya. Porque quando a gente fala em vazio de existência inerente, a outra face do vazio, dessa ausência de um eu separado, essa ausência
de uma essência individual é justamente a interdependência. Shunya também pode ser entendido como essa interdependência de todas as coisas. Então, se há sofrimento, se nós sofremos os efeitos do karma, é porque nós somos interdependentes com todos os seres. E tudo que a gente faz, que afeta os outros seres, consequentemente, nos afeta também, já que nós somos os outros seres, e os outros seres também somos nós. Pois quando entender Shunya, ou vazio, chegará ao significado da originação dependente e terá certeza sobre o karma e sobre os seus efeitos. A gente vai ver mais detalhe um pouquinho mais embaixo sobre o que é a originação dependente e vai ter capítulos mais para frente que aí vão entrar em mais detalhes sobre essa originação. Também tem o Sutra, o Salistamba Sutra, que também é o Sutra Mahayana, que trabalha bastante com esse tema da originação dependente, os 12 elos, os 12 nidanas, que eu sei que vocês já estudaram em outras ocasiões, né? Então é um assunto que a gente sempre retorna no budismo Mahayana. Como ilusões, bolhas, miragens e relâmpago, todos os fenômenos são como a lua refletida na água. Todos os fenômenos, eles são ilusórios. Não no sentido de que eles não existam totalmente, né? É claro que relativamente eles existem. A lua, ela existe, mas como a gente vê o reflexo dela na água, a gente toma o reflexo dela como se fosse a lua real. Então é a mesma coisa. A gente toma esse mundo aqui, que é só um reflexo da realidade com R maiúsculo, como se fosse a realidade última e não é. Esse mundo, ele, nesse sentido, sim, ele é como uma ilusão, devido às nossas visões errôneas, às nossas percepções errôneas, como bolhas de sabão, porque é impermanente, que explodem a qualquer momento, como uma miragem no deserto, que se desfaz e se refaz depois, e a gente acaba se envolvendo com essas miragens, e como um relâmpago, também reforçando o caráter da impermanência, porque é tudo muito rápido. O Shantideva também fala no texto dele, que no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que a vida humana ela é como um relâmpago. Então a gente não deve perder tempo, porque no esquema da eternidade, né, no esquema que está além para nossa compreensão limitada de tempo, o tempo que a gente tem, na verdade, é muito curto. Entretanto, o karma gerado não desaparece. As ações virtuosas e não virtuosas originam os seus efeitos correspondentes, como a gente viu nos capítulos sobre o karma, e principalmente porque grande parte do karma que a gente produz, ele é acumulado. Aí vem aquele conceito de karma acumulado, que é o karma que se transforma em tendência, é o karma que se acumula no que a gente chama, em termos budistas, de samskara. São essas nossas ações que vão se acoplando ao nosso contínuo mental, que vão formando o nosso caráter e que também a gente vai carregar para outras vidas. Aí isso vai estar ligado também à intenção, vai estar ligado ao tanto que a gente se engaja, a nossa intensidade ao nos envolvermos com essas ações, ao escolhermos praticar determinadas ações e como que a intensidade das nossas escolhas, o poder dessas ações pode ser como uma bola de neve, né? Pode parecer uma ação pequena agora, mas lá em vidas futuras vai ter um impacto grande. E lembrando, né, que como também a gente viu no capítulo sobre karma, ações virtuosas, karma virtuoso, sempre vai gerar efeitos virtuosos. E ações não virtuosas sempre vão gerar efeitos não virtuosos. Portanto, desenvolva o conhecimento da originação dependente, pratitya samutpada, junto aos dois tipos de karma, e examine as suas ações físicas, verbais e mentais, dia e noite. Dessa forma, você porá fim aos renascimentos miseráveis. O que é essa originação dependente, então? Pratitya samutpada.
seria o mecanismo como o nosso contínuo mental se relaciona com o mundo, como a nossa mente que está kleshada, se relaciona com o mundo, e como ela renasce, como que ela se prende ao samsara. São os chamados 12 elos da existência, os 12 elos do samsara, que a gente depois também vale a pena a gente revisitar aquela imagem da roda do Dharma, né, que tem os 6 reinos. Às vezes são 6, às vezes são 5 em textos mais antigos, porque os textos mais antigos juntavam o reino dos deuses e dos semideuses, mas isso não importa agora. Mas a gente também vê, além desses 6 reinos, a gente também vê os 12 elos, os 12 nidanas dessa originação dependente, ou chamado surgimento dependente, que são esses 12 fatores que nos prendem ao samsara. Então, aqui tem a nota, na nota 2, no final da página. Aqui é um trecho de Carta a um Amigo, de Nagarjuna, que é o fundador da escola Madhyamika, trabalhou muito com esse tema, né? Os sutras Prajnaparamita, a escola Madhyamika, vão se aprofundar bastante, mas como eu falei, esse tema também ele aparece bastante no Sutra Mahayana anterior, que é o Salistamba Sutra. Mas aqui nós temos esse trecho do Nagarjuna que resume bem o mecanismo dos 12 nidanas. O Muni, o Buda, Muni é um título que significa o sábio, é um epíteto para Buda. O Muni declarou que de avidya, né, a vidya, a causa do sofrimento, a separatividade, o erro cognitivo de acharmos que temos um eu que é existentemente inerente, seja ele inferior, seja ele superior, seja lá como a gente chame esse eu, mas achar de que nós temos uma essência individual que é separada e ver todo o mundo sobre essa ótica da separatividade. De avidya surge o karma. A partir dessa percepção errônea de que nós somos um eu separado, as nossas ações, o karma, vai ser guiado por essa percepção. Disso vem a consciência de daqueles 5 agregados, Vijnana, que é a consciência dual. Porque se agora estamos no mundo da manifestação, na esfera da separatividade, na esfera da multiplicidade, na esfera de Maya, vai haver sujeito e objeto. E Vijnana é essa consciência dual, essa consciência sujeito-objeto, que vai nomear e reconhecer as formas exteriores a nós. Nome e forma. Em sânscrito, a palavra nama rupa. Nós vamos olhar ao nosso redor do mundo, nós vamos ver objetos, nós vamos categorizar esses objetos. Quando a gente fala em forma no budismo, rupa, não é só forma no sentido tangível, mas é forma visível também. Qualquer tipo de forma que às vezes se descreve, né, como uma forma visível só para dizer que não necessariamente é uma forma tangível. Então, Namarupa é essa característica. Nós reconhecemos, distinguimos as formas, categorizamos as formas, nomeamos as formas. Destes, há 6 faculdades, os 5 sentidos e o pensamento, né? Lembrando que Manas ele é sempre tido como uma dessas 6 faculdades na linguagem budista, dos fatores mentais, do funcionamento da mente. Então, são os nossos 5 sentidos, mais o pensamento, mais a mente, Manas, atuando juntos nessa consciência dual, Vijnana, que é essa consciência sujeito-objeto, nomeando e categorizando o mundo. É assim que a nossa mente funciona, e é assim que nós vamos, então, interpretar o samsara a partir do contato. A gente vai ter o contato com os objetos. Do contato com os fenômenos, surge a sensação. A gente sente alguma coisa ao ter contato, ao ver, ao tocar, ao ouvir, ao sentir o gosto. Nosso pensamento vai traduzir tudo isso a partir desse contato sujeito-objeto. E baseado nessa sensação, ocorre o desejo. Do desejo, origina-se o apego.
a gente vai começar a desejar coisas. E aí começa cada vez a se enrolar mais e mais o samsara. Do desejo, então, se origina o apego, e do apego vem a existência. Existência, ou também eu gosto bastante da tradução vir a ser. Vem essa vontade de existir, vem essa vontade de estar sermos sempre encarnados, sempre vivos no samsara, de experienciarmos o samsara. E isso vai nos impulsionando a renascer. Esse ímpeto que nos arremessa, de acordo com o nosso karma, claro, com as nossas ações, que nos arremessa numa nova vida. A palavra em sânscrito para existência, nesse sentido aqui que está usado nos 12 nidanas, ou vir a ser, é bhava. E esse é um mecanismo que não tem fim. O samsara, ele não tem fim. O samsara, em sânscrito, ele é algo que a gente chama de anadi. Ele é sem fim. E ele é sem começo. A não ser que a gente dê um fim a ele. A não ser que a gente se esforce para que esse processo pare. E da existência desse vir a ser, vem o nascimento. Dessa vontade, né, que está sendo guiada pelo apego, pelo desejo, vem esse impulso para nós nascermos, para nós existirmos nessa esfera do samsara, na esfera da separatividade, para nós existirmos como um eu guiado por avidya. Vem o nascimento, e quando há nascimento, os kleshas vão entrar em ação. Estamos atuando no mundo, guiados pelos kleshas, reforçando todo esse mecanismo, e vem a doença, vem o envelhecimento, vem a pobreza ou miséria, e aqui não é só no sentido material, é também no sentido psicológico mesmo. O medo da morte, e assim por diante. Esse 12º elo da existência condicionada, o 12º elo, é basicamente a partir do momento em que nascemos, nós começamos a morrer, nós começamos a envelhecer, a adoecer. Então, nós estamos nos encaminhando para uma próxima vida a partir das nossas ações, do nosso karma, guiado pelos kleshas. Então, esses são os 12 elos que estão sempre atuando simultaneamente nesse mecanismo de aprisionamento ao samsara. São os 12 elos da existência condicionada. O trabalho de libertação do samsara é um trabalho de nós nos desfazermos desses elos, de nós tornarmos esses elos em elos virtuosos, transformarmos esses elos, esses nidanas, em outros nidanas. Porque esses elos aos quais nós estamos presos, eles são só uma sombra dos elos que formam o cosmos, que formam a manifestação. Como a gente vê na cosmogênese, né, que tem todo aquele mecanismo, o absoluto, e aí tem os 3 logos, e as inteligências que atuam, aí os vários elos que vão surgindo na criação do cosmos, ou melhor, na construção, na manifestação do cosmos, a cada novo Manvantara, a cada novo Kalpa, até chegar no nosso mundo. Só que a nossa mente, como ela está afetada por avidya, né? E lembrando sempre que a avidya é uma força cósmica, é a força de agregação dos átomos, é a força que torna possível a manifestação no seu sentido mais cósmico, mas que em nós humanos, essa força, ela acaba sendo uma causa de sofrimento, porque nós não temos poder sobre ela, e ela acaba gerando a ilusão de que nós somos essa separatividade, sendo que nós não somos essa separatividade. Então, guiados por avidya, a gente vê aqui que o problema é sempre avidya, sempre volta para a avidya, a segunda nobre verdade, a causa do sofrimento, a causa de dukkha, a primeira nobre verdade. Ao cessar o nascimento, e aqui por cessar o nascimento ele quer dizer, ao cessar a existência condicionada, ao cessar o aprisionamento ao samsara, tudo isso cessa. Todo esse jogo desses elos que nos prendem à existência condicionada, eles cessam. Esta originação dependente é o tesouro mais prezado e profundo, proveniente da fala do Jina. Jina também é um outro epíteto
para Buda, né, um outro título para Buda. Aquele que é capaz de ver isto, vê o Buda, o conhecedor supremo da realidade. Um Bodhisattva, um Mahatma, ele entende esse mecanismo, né? Porque a gente até pode entender intelectualmente, mas o Mahatma tem um entendimento muito mais profundo, que vai além só do que a gente chama de intelectual, né? Do nosso entendimento racional, mas um entendimento ainda mais profundo, mais introjetado, em que ele de fato vê essa operação ocorrendo. E vendo os 12 nidanas funcionando, entende também a lei do karma e entende o mecanismo de Shunyata, entende a perspectiva do vazio de existência inerente, da interdependência, e como que nós vamos nos ligando aos fenômenos, nos ligando a outras pessoas, a partir das nossas ações contaminadas, devido à própria tendência que a gente carrega. Lembra que dukkha tem 3 tipos, né? E tem um tipo de sofrimento, o terceiro tipo de dukkha, o terceiro tipo de sofrimento, que é aquele sofrimento mais existencial, que é basicamente essa tendência que nós já temos, esse bug no nosso sistema, no nosso software, que faz com que a gente nasça e renasça com esse bug que é a avidya, né? A gente pode chamar a avidya de um bug ou talvez de um vírus no sistema, no nosso sistema da nossa mente, e que vai fazer com que a gente se enrole com todos esses outros demais elos, esses outros nidanas, e fica sempre girando nessa roda do samsara. E aí por isso que a gente tem sempre que enfatizar esse ponto, né? Existe sim uma evolução cósmica, como a gente vê na cosmogênese, mas da mesma forma que essa evolução ela não é linear, ela é cíclica, né? Nós temos os ciclos de manifestação e de retração do cosmos, os manvantaras e pralayas. Da mesma forma com o ser humano, todo o nosso desenvolvimento ele é sempre cíclico, não é uma evolução linear. Por isso, então, que o budismo sempre vai enfatizar que a gente tem que tomar uma atitude e buscar se libertar do samsara, para não deixar o karma simplesmente nos carregar, para não ficar esperando naquela filosofia de deixa a vida me levar e vida leva eu, porque se a gente fizer isso, vai chegar uma hora que o karma positivo se esgota e aí a gente pode, inclusive, cair num renascimento inferior. Mas se começar, né, voltando aqui no último ponto da página, mas se começar com o entendimento incorreto do karma, tendo uma atitude relapsa em relação às suas ações de corpo, de fala e de mente, então está apenas a escancarar a porta para os reinos miseráveis. Então, se a gente parte de uma percepção errônea do karma, pensando, como eu falei, né, pensando nesse sentido de eu vou deixar a vida me levar, de que vou só praticar um pouquinho de ações boas, mas praticar toda uma miríade de ações ruins, não tentar ter shila, tentar ter o mínimo de harmonia, de coerência, de uma boa conduta, uma conduta ética a todo momento, então a gente acaba se tornando relapso. E aí a gente está abrindo a porta para quedas em reinos miseráveis, para quedas em estados miseráveis, né? A gente está abrindo a porta para o sofrimento e para se enrolar cada vez mais com o samsara. Na próxima página, uma única prática dos bodhisattvas, corretamente, coloca um fim no renascimento em reinos miseráveis. Qual é esta prática? O discernimento do que é virtuoso. Reflita. Eu estou sendo sincero? Como gasto os meus dias? Como gasto as minhas noites? É sempre uma pergunta que a gente tem que se fazer na nossa busca espiritual. Se nós estamos sendo sinceros com o caminho, com nós mesmos, o que queremos, quais são as nossas metas, e o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo durante o dia, o que a gente está fazendo durante a noite. Devemos analisar se vivemos em conformidade com o Dharma, comparando as nossas vidas
com a lei do karma e seus efeitos. Aqueles que são infantis e se reconhecem como infantis são sábios nesse sentido. A gente vê muito esse termo sendo usado em textos budistas, que é essa ideia de que todos nós que ainda estamos presos ao samsara, nós somos infantis. Seres infantis ou imaturos. Nós ainda não temos a maturidade, a sabedoria de um bodhisattva, de um mahatma. Nós ainda não estamos nem no estado de um arhat. Então, nós atuamos, de certa forma, como crianças. Mesmo que a gente seja adulto, a diferença da criança para o adulto é que os brinquedos mudam. Mas o mesmo mecanismo infantil da mente continua lá, né? A criança está lá com o brinquedo, você tira o brinquedo dela, ela chora, ela briga. O adulto é a mesma coisa. Só que, como eu falei, são outros brinquedos, às vezes até mais perigosos, né? Isso vai se refletir no karma coletivo também, vai se refletir no karma das nações, dos países, como os países se relacionam entre si no mundo. E aí vem toda uma série de conflitos desde os conflitos da nossa vida individual até os conflitos dentro do nosso próprio país, ou os conflitos da família, ou os conflitos entre países diferentes também. Quando comparamos nossa conduta com os ensinamentos, pode parecer como carregar um cadáver. Estamos desconectados do Dharma. Então, quando a gente compara a forma como a gente leva a nossa vida com os ensinamentos, a gente tem a impressão de que, na verdade, nós não estamos vivos de verdade. Dá até para fazer uma ponte aqui com o gnosticismo, né? No gnosticismo, para a pessoa ser um vivo, com V maiúsculo, ela tem que ter se libertado desse condicionamento, tem que ter se libertado das trevas, da prisão, das trevas da matéria. Estamos desconectados do Dharma. Quando você se acha o mais religioso de todos e o estudioso mais erudito, você é o pior dos infantis. Quando a gente acha que já sabe tudo, quando a gente acha que já é um erudito do Dharma, e esse é um perigo também, quando a gente se envolve com assuntos espirituais, porque como a nossa mente ela é kleshada, ela é contaminada por avidya, por apego, aversão, arrogância, e os vários outros kleshas, medo, dúvida, raiva, etc. Então, a gente acaba profanando muito desses ensinamentos, e às vezes até sem perceber. Quando a gente vê, a gente está agindo de uma forma extremamente infantil. E a gente está usando o Dharma de uma forma que é só para esconder os nossos apegos. Ou então a gente está direcionando, né? Por exemplo, a pessoa quer ter sucesso na vida profissional, ela quer ter reconhecimento na vida profissional. Ela não consegue. Então, ela direciona isso, digamos assim, para ter uma carreira no Dharma, para ela se tornar um lama famoso, ou, sei lá, se tornar um palestrante famoso, alguma coisa desse tipo. Então, vai direcionando, se frustrou naquele ponto, e aí se direciona isso para o Dharma com uma motivação totalmente distorcida, uma motivação errônea. Por isso que a gente tem sempre que julgar as nossas próprias motivações, né? Mais do que até ficar julgando os outros, temos que sempre observar quais são as nossas motivações quando estamos nos aproximando desses assuntos, quando estamos nos dispondo a estudar esses assuntos, a conversar sobre esses assuntos. Pelo menos entenda o que é dito em relação aos ensinamentos e examine a sua vida de acordo com esses ensinamentos. Como a gente já conversou em reuniões anteriores, né? No budismo a gente tem que ter uma sinceridade radical, uma sinceridade com nós próprios. Então, examinar tudo à luz dos ensinamentos. Examinar nossos motivos, nossas intenções, nossas aspirações, examinar a nossa conduta, examinar se desenvolvemos pelo menos um tiquinho que seja, um resquício de Shila, examinar também as outras paramitas, Dana, Shanti, Virya,
dhyana, prajna, examinar se nós estamos realmente buscando desenvolver essas paramitas ou se nós só estamos jogando palavras vazias no ar. Então, por isso que é importante a gente reconhecer que nós somos infantis ainda. Mas um bodhisattva é aquele que é o adulto de fato, é o adulto da sala de fato. Não mate. A vida é muito preciosa para todos os seres vivos. Eles desejam manter as suas vidas por um longo período. Então, pense em não matar com as profundezas da sua mente, né? Gerar essa convicção de que você não vai matar outros seres. Aplique essa atitude de renúncia às demais das 10 ações não virtuosas e às não virtudes em geral. Né? Nós vimos um pouquinho dessas 10 ações não virtuosas. Para quem não viu, eu até coloquei no YouTube o dia que a gente trabalhou com esse tema e também mandei o link para vocês de todos esses trechos que foram selecionados. Né? Eu fiz uma revisão e mandei para vocês o link que eu coloquei no blog do Núcleo de Nana. Então, nós geramos a convicção de renunciar às 10 ações não virtuosas. Esse é um dos inícios da senda dos bodhisattvas. Quando a pessoa toma o refúgio nas 3 joias e assume o voto do bodhisattva, quando ela assume esse voto, um dos votos do bodhisattva é o voto de não se engajar com nenhuma dessas 10 ações não virtuosas. Aí lembrando, né, só rapidamente, quais são essas 10 ações: matar, roubar, má conduta sexual, são as ações de corpo, tem as ações da fala, que é a fofoca barra tagarelice, o discurso divisor, né, aquele discurso da discórdia, a fala agressiva, a fala abusiva, aquela fala que a gente fala com a intenção, né, com a intenção de machucar alguém, e também a mentira. E tem as ações errôneas de mente, que aí são a cobiça, né, a cobiça ou a avareza, desejar ter as coisas para si, inclusive os ensinamentos, né, não querer compartilhar aquilo que é bom com os outros seres, não querer ajudar os outros seres. Também temos a malícia, que é desejar o mal aos outros seres, né, pensar com más intenções, ter má intenções em relação às outras pessoas, aos outros seres em geral. E as visões errôneas, as crenças errôneas que nos prendem ao samsara, que nos afastam do dharma, aí sejam outras crenças que contradizem os princípios e preceitos do Buda Dharma, ou também a vidya. A vidya é uma visão errônea. A vidya é a mestra de todas as visões errôneas. É a visão errônea das visões errôneas. Então, se a gente cessar a vidya, se a gente cessar essa ignorância de que somos um eu, separados, independentes, que temos existência inerente, a gente se liberta de tudo isso. Por isso é muito importante meditarmos sobre o vazio. Por exemplo, a gente vai meditar pensando mesmo. A gente pode se focar na frase: eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente, quando nós formos meditar. Focar nisso como se fosse um mantra. Focar nessa frase e colorindo a nossa mente com essa ideia, colorindo a nossa mente com a perspectiva do vazio de existência inerente, da interdependência de eu com todos os seres, de todos os fenômenos. Não é sensato se engajar em ações que podem trazer felicidade no curto prazo, mas cujos efeitos deixarão seu corpo, seu rosto, coberto de lágrimas. E a gente faz isso muito, né? A humanidade como um todo faz isso bastante. Aquela ação que vai nos trazer felicidade agora, mas, como até nós falamos sobre a questão do karma, né? Às vezes, nessa própria vida, às vezes em questão de semanas, às vezes em questão de anos, às vezes em questão de várias vidas, isso pode depois reverberar como sofrimento. Exatamente, como o Sérgio mencionou aqui, é o segundo tipo de dukkha, o segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento associado à mudança. Eu inicio uma ação que inicialmente me dá prazer, né? Essa ação está me fazendo bem.
Só que depois de algum tempo, essa ação começa a ser causa de sofrimento. Um exemplo bobo, por exemplo, eu estou cansado de ficar em pé, e aí eu me sento. Eu me sento para descansar um pouco o corpo, descansar a coluna, mas se eu ficar sentado por muito tempo, o corpo também vai começar a doer. E aí eu vou ter que me levantar. É um exemplo simples, mas que também se aplica às várias outras ações que a gente realiza. Se a gente joga muita energia dos nossos apegos, dos nossos desejos mundanos, uma hora isso se volta contra nós. Uma hora o prazer se transforma em dor. Por outro lado, é sensato se engajar em ações que lhe dão felicidade, sem falhas e alegria ao experienciar os seus efeitos. Então, é sensato, é proveitoso que a gente invista naquelas ações que vão nos conduzir para a felicidade duradoura, não para essa felicidade enganosa. Inclusive que, mesmo em vidas futuras, né, vão ter bons efeitos. Quais são essas ações? As paramitas, as 6 paramitas, as virtudes, tentar desenvolver bodhicitta, tentar desenvolver a renúncia, se voltar para o Dharma. Essas são as ações, né? Fazer o bem para os outros seres, auxiliar os outros seres, tirar o foco do eu e voltar o foco para os outros. Se teme o sofrimento, se não gosta de sofrer, não cometa ações não virtuosas, seja em público ou privadamente. Então, se a gente quer parar de sofrer, a gente tem que parar de cometer ações não virtuosas. E não só em público, né? Que em público é até relativamente fácil. Tudo bem que para algumas pessoas nem em público é fácil, mas é relativamente fácil a gente dissimular e pagar de bonzinho. Mas principalmente privadamente, no nosso foro íntimo, vigiar os nossos pensamentos. O que a gente está pensando sobre os outros seres, sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos. Se cometeu ações virtuosas, ou se as cometerá, né, se for cometê-las no futuro, uma tradução melhor, você não escapará do sofrimento, mesmo que tente. Não há como se esconder. Não importa onde esteja, não há circunstância que o karma não tenha criado. As nossas vidas sempre são um produto do karma. As nossas vidas, o que a gente chama de personalidade, as circunstâncias que a gente nasce, tudo isso está ligado ao nosso karma. Os infantis que têm pouca sabedoria agem como inimigos de si mesmos. Isso lembra o que também o Shantideva fala no Guia do Estilo do Bodhisattva, que a gente, para tentar se libertar do sofrimento, como nós não temos o discernimento de alguém que está ligado 100%, 24 horas por dia ao Dharma, a gente acaba se direcionando para o mais sofrimento. Né? A gente tenta acabar com as nossas dores, gerando mais dor para nós mesmos. Então, essa falta de sabedoria que nós, infantis, temos, né? Essa pouca sabedoria, e que faz com que nós sejamos os nossos maiores inimigos. As outras pessoas que a gente pode achar que são nossas inimigas, elas não são. O nosso verdadeiro inimigo é a nossa mente. O nosso verdadeiro inimigo somos nós. Ações não virtuosas trarão vidas futuras, em que os efeitos dessas ações serão experienciados de variada intensidade. Então, só reforçando aqui o ponto. O karma negativo, ele vai fazer com que essas ações, ele vai fazer com que essas ações sejam experienciadas de acordo com a intensidade com que esse karma foi gerado, de acordo com o tanto de energia que a gente jogou naquela ação, do tanto que a gente reforçou aquele padrão kármico, e aquilo vai se repetir. Né? A gente basicamente vai seguindo os padrões kármicos que a gente gera. Por isso também, como até a gente conversou numa outra reunião,
A gente muda, de certa forma, né? Se a gente olhar a nossa vida, muito da nossa vida mudou, da nossa personalidade mudou, mas em outro aspecto a gente não muda. Nós tendemos a repetir os mesmos erros, não só nessa vida, mas em várias vidas, porque nós estamos condicionados pelo samsara. Então, os nossos padrões kármicos, os nossos padrões de ação, eles se repetem bastante por causa disso. A não ser que a gente tente se descondicionar do samsara e se condicionar virtuosamente no Dharma. Nosso grande instrutor, Geshe Drontompa. Drontompa foi um importante Kadampa. Ele não era monge, ele era um upasaka, assim como a Blavatsky era uma upasika. Tanto que ele, nas imagens ele sempre tem cabelos longos, sempre se vestido com roupas típicas tibetanas, mas não roupas monásticas. E ele foi muito atuante com Atisha, né, o autor do primeiro Lamrim, o Atisha. Então ele, Atisha, Rinchen Zangpo e outros foram muito atuantes no primeiro núcleo Kadampa, né, no primeiro ímpeto de reformar o Dharma no Tibete. Então, nosso grande instrutor, Geshe Drontompa, disse que somente o karma e seus efeitos são de importância. Mas estudiosos não valorizam contemporâneos, né? Contemporâneos a de Tsongkhapa, mas acho que isso vale para os nossos contemporâneos também. Estudiosos contemporâneos não valorizam como algo a ser explicado, como um ensinamento para ser ouvido, como um tópico para meditar. Seria porque é a única prática que é difícil? A resposta é sim. O karma ele é difícil para a gente entender, né? Porque para ter um entendimento completo do karma mesmo, bom, um entendimento mais profundo mesmo só um Buda, mas ainda assim, para ter um entendimento que, mesmo que não seja de um Buda, mas um entendimento muito mais completo do que nós temos, só um Bodhisattva, um Mahatma. Então, além de ser um assunto conceitualmente difícil, ele também é difícil para a gente colocar em prática, né? Para a gente de fato pensar e se comprometer. Eu vou parar com essas ações não virtuosas e vou começar a praticar ações virtuosas. Isso é Shila. Shila é essa boa conduta. Shila é essa ação harmônica de mente, de fala e de corpo que faz com que nós nos transformemos em karma yogis, que faz com que nós realizemos somente ações virtuosas, ações em consonância com o Dharma, ações em consonância com a ética budista. Então, é um ensinamento difícil e também porque é um ensinamento que joga na nossa cara que muitos dos nossos sofrimentos, os nossos dramas que a gente projeta sobre as outras pessoas, que a gente projeta sobre as circunstâncias externas, tudo isso, na verdade, está atrelado ao nosso karma. Então, tudo isso há uma porção de responsabilidade nossa também, né? E é muito duro para a gente admitir isso. É muito mais fácil a gente poder terceirizar a nossa responsabilidade. Então, por isso que não era um ensinamento muito popular, assim, enfatizado na época do Tsongkhapa, como ele reclama aqui, e muito menos hoje em dia, né? Hoje em dia também a gente vê que muito do, digamos assim, do budismo mais pop que tem por aí, eles não falam muito do karma nesses termos tão enfáticos que a gente vai ver no Lamrim, que a gente vê em outros textos clássicos do budismo. Muitas vezes eles se focam mais em vamos só respirar fundo, tentar gerar um bem-estar, observar nossos pensamentos, vamos só relaxar e não tentar se aprofundar. Eles não oferecem muito um caminho, uma via de se aprofundar nessa questão do karma e de reflexão, uma reflexão radical em relação ao qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade sobre os nossos sofrimentos, nossas dores, lamúrias, etc. E sobre as dores dos outros também. Né? Se o planeta está morrendo, qual é o nosso karma, qual é a nossa parte de responsabilidade nisso? Se tem uma pandemia se espalhando no mundo, qual é a nossa responsabilidade nisso? Se várias espécies de animais nos oceanos provavelmente vão desaparecer, vão ser extintas daqui a algumas décadas, qual é a nossa responsabilidade nisso?
Então, é um ensinamento duro, mas a gente tem que encarar. Sharawa, outro Kadampa importante, disse: o Buda disse que quaisquer falhas e desvios que ocorrem, não por causa de uma área ruim ou da construção de uma casa nova, mas devido aos efeitos provocados por determinadas ações. Então, para nós não sermos supersticiosos de achar que a minha vida está com problemas porque eu não coloquei os móveis da casa na posição certa. Os indianos, os tibetanos, os chineses, eles até se preocupam, né, em como tentar deixar, digamos assim, a sua casa mais harmônica, de toda a questão, principalmente quando a gente vai montar um altar, de tomar os devidos cuidados, tentar ter um espaço da casa que seja só para a prática espiritual, para não poluir aquele espaço com outras atividades. Mas tudo isso é para deixar o espaço mais auspicioso para a prática espiritual, mais harmônico, para a energia fluir de forma mais harmônica. Mas isso por si só não vai ser a causa, não vai libertar ninguém do samsara e também não vai ser causa de sofrimento. A causa do sofrimento é, dos nossos sofrimentos, é a consequência do nosso karma, é a consequência das nossas ações. Tem até a carta, uma das cartas dos Mahatmas, da carta do Mahatma K para o Sinet, que o Mahatma está dando algumas dicas para o Sinet. Né? Ele está falando, olha, Sinet, seria bom você, por exemplo, queimar madeira, queimar incenso para ajudar a purificar o ambiente, etc. Está dando algumas dicas de como tentar deixar a casa dele um pouco mais auspiciosa para a prática espiritual, né? Magneticamente falando. Mas aí chega uma hora que o Mahatma fala, mas o ideal mesmo seria você desenvolver pureza de pensamento, de palavra e de ação. Se você desenvolve essa pureza, então aí não precisa se preocupar com o resto, não precisa se preocupar com o incenso, não precisa se preocupar com a decoração da casa. Aí é claro que tinha aqueles outros problemas do Sinet, né, que acho que a maioria aqui conhece a biografia dele, que ele gostava muito do uísque, não queria largar, então isso também dificultava muito o magnetismo na casa dele. E também tinha várias outras questões, também da alimentação dele, etc. Mas é isso, se a pessoa desenvolve a pura conduta, e aí de novo a gente retoma Shila. Se você tem Shila, não importa se você tem um altar na sua casa ou não, se você tem imagens na sua casa ou não. Se você tem Shila, você está fazendo a coisa certa, você está gerando um bom karma e você está se conectando com o assunto. Todo o resto é acessório. Embora possa empreender grande esforço, é difícil não se envolver com ações não virtuosas. Né? O mundo é poderoso, o samsara é poderoso, os kleshas que estão dentro de nós são poderosos. Então a gente pode se esforçar, mas é difícil a gente acabar não se envolvendo com alguma ação não virtuosa. Por isso que no budismo a gente tem que ter paciência, tem que ter kshanti. Não vai ser do dia para a noite. A gente tem que entender que o caminho é gradual, graduado, e que a gente vai aos poucos. Aos poucos vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Tais falhas podem surgir de uma atitude relapsa e de uma preponderância dos kleshas. Então, ou por sermos relapsos, né? Aí vem a questão da preguiça, que o budismo também sempre adverte contra a preguiça, os vários tipos de preguiça, né? A gente vai ver textos que catalogam os vários tipos de preguiça, desde a indolência até você se deixar dominar pelos kleshas. Isso também é um tipo de preguiça. E essa preponderância, esse poder dos kleshas que querem nos dominar. Quando isso ocorre, é inadequado desconsiderá-las sem um cuidado adequado. Desconsiderar essas falhas, né? A gente não pode cair em negação. A gente tem que tentar aplicar os antídotos que o instrutor adequado, que um guru idôneo nos ensinou. Então, tentar aplicar aquilo, por exemplo, que a gente está vendo aqui no Lamrim, ou que a gente vê em textos como o ocultismo prático, como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia para que diminua o poder dos nossos kleshas e que pouco a pouco a gente vá se desfazendo desses nós, desses nidanas,
que fazem com que a gente fique preso a padrões kármicos, a padrões de condicionamento que nos aprisionam ao samsara cada vez mais. Quanto aos remédios para as infrações, aplique-os de acordo com o contexto dos 3 votos. Aqui dos votos que ele está falando, em relação aos antídotos, aí seriam os votos, por exemplo, se a pessoa tomou um voto monástico, se ela tomou um voto monástico, tem algumas ações que são proscritas para alguém que não tomou um voto monástico. Então, a forma de lidar com isso vai ser diferente. Se ela tomou um voto do Bodhisattva, aí também vai ter algumas coisas mais particulares, né? Porque o voto monástico não necessariamente se refere só ao Mahayana, pode se referir ao Hinayana, ao Theravada também. O voto do Bodhisattva inclui o compromisso de tentar gerar bodhicitta. Então, é algo que alguém sempre tem que ter em mente quando se compromete com o voto do Bodhisattva, e ao mesmo tempo de evitar as 10 ações não virtuosas, assim como também isso, claro, os monges também, mas a forma como algumas dessas ações são experienciadas por um monge e por um não monge são diferentes, né? Por exemplo, a questão da conduta sexual, monges em geral vão ter voto do celibato na maioria das escolas budistas tibetanas. Já um upasaka, uma upasika, não necessariamente tem que adotar esse voto, mas se adotar, aí também vai ter que tomar cuidado com essa questão, vai ter que observar bastante essa questão. Então, tudo isso vai depender do voto que a pessoa toma. E tem a questão do voto tântrico também, o voto do Vajrayana, que esse voto ele exige ainda mais coisas, exige um comprometimento ainda maior no sentido das práticas, da rotina das práticas que tem que ser realizadas, dos tipos de visualizações, de mantras e da conduta que a pessoa tem que manter em sua vida para que ela seja, digamos assim, um cálice adequado para essas práticas, né? Porque aí, nessas práticas as pessoas vão se visualizar como deidades. Então imagine o perigo disso. Se você ainda tem uma arrogância forte na sua personalidade, você começar a se visualizar como uma deidade. Então tem que observar tudo isso para que não haja uma queda e para que a prática não acabe sendo destrutiva ao invés de construtiva. Entretanto, deve remediar as ações não virtuosas por meio dos 4 poderes. A gente vai ver quais são esses 4 poderes. O Sutra sobre os 4 ensinamentos, o Chaturdharma Nidersha Sutra, diz, é um sutra mahayana, Maitreya, se os bodhisattvas, os grandes heróis, desenvolverem os 4 poderes, eles superarão qualquer não virtude cometida e acumulada. Quais são esses 4 poderes? O poder da erradicação, o poder da aplicação dos antídotos, o poder de renunciar das falhas, falhas ou faltas, e o poder do fundamento. Vamos ver a descrição agora desses 4 poderes. Você definitivamente experienciará o resultado do karma realizado e acumulado, né? Aquela ação que foi realizada e que foi acumulada no contínuo mental, porque houve uma intenção por trás daquela ação, né? Ela não foi somente conscientemente realizada, como ela foi realizada com uma intenção, né? Com uma determinada meta, um determinado desejo ligado àquela ação. Então, isso se acopla no nosso contínuo mental, se cristaliza como sanskara, e isso vai reverberar também, né? Vai ser experienciado também os seus efeitos, e provavelmente vamos repetir muitas dessas ações em vidas futuras. Mas os 4 poderes, então esse karma ele definitivamente vai ser experienciado. Mas os 4 poderes podem destruir esse karma antes que ele surja, e cujo resultado pode durar por tempo indefinido. Como eu falei, a gente não tem como prever, né? Um karma ele pode durar por vidas e vidas, às vezes nessa própria vida, aí vai depender de como a gente lida com isso. Mas vamos ver aqui como esses 4 poderes funcionam. O poder da erradicação. O primeiro poder, esse poder da erradicação, consiste em grande contrição, você se conter, por ter cometido ações não virtuosas desde tempos sem início. Para sentir isso, é necessário meditar sobre o modo que produz os 3 karmas, de mente, de fala e de corpo.
coloque isso em prática por meio da confissão sincera das não-virtudes. Então, essa contrição, esse poder da erradicação, é você admitir, é você reconhecer que, desde tempo sem início, você, ou melhor, a gente, está praticando essas ações de mente, de fala e de corpo, não virtuosas. A gente ter uma confissão sincera, né, ênfase no sincero, para não virar aquela confissão católica. Bom, eu imagino que muitas confissões católicas sejam sinceras, mas aquela confissão que a gente aprende, né, de, não, vou só lá confessar, rezar uns Ave Marias e pronto, está resolvido. Não, tem que ser uma confissão de fato. A confissão real e o remorso real no budismo, o arrependimento real, a renúncia real, é uma renúncia em que não há mais volta. Se a gente incide novamente naquela ação, é porque a confissão não foi totalmente sincera, a renúncia também não. Então, para sentir isso, é necessário meditar sobre o modo que produz os 3 karmas, né? Meditar sobre o nosso karma e colocar isso em prática por meio da confissão. E assim a gente se contém, a gente se afasta, renuncia a essas ações. O poder da aplicação dos antídotos, porque não basta só a gente tentar não praticar o vício. A gente tem que lembrar, como a Blavatsky fala no Ocultismo Prático, que não existe vazio na natureza. Não existe, melhor, né? O vazio existe. O vazio, como interdependência, ele existe. Mas não existe vácuo. Não existe vácuo na natureza, no sentido de que o caminho espiritual não é um caminho de eu simplesmente parar de desejar, mas é um caminho de transmutar. É um caminho de transmutar o desejo em vontade. Vontade com V maiúsculo. Então, é transformar os desejos mundanos em vontade espiritual. O poder da aplicação dos antídotos, ele é muito para isso, ele é muito para a gente transmutar, né? Tirar da mente um klesha e aplicar uma virtude e alimentar aquela virtude. Este poder ele vai ter 6 seções. Lembra que os tibetanos eles adoram catalogar e fazer listas. Eles são extremamente metódicos. Dependência de profundos sutras. Então, para a gente poder aplicar os antídotos, a gente tem que estudar a literatura original do Buda Dharma, receber os ensinamentos dos sutras, tais como os Prajna Paramita, reter o seu significado e ler. A gente tem que entender quais são esses antídotos. O que é isso que a gente chama de eu? Quais são as paramitas a serem desenvolvidas? Então, para isso, tem que se voltar para os sutras. No caso, né, de alguém que está se engajando na prática budista. Interesse no vazio é o segundo ponto. Compreender a realidade de que não há eu, tendo a convicção de que a mente é primordialmente pura. Chitta é primordialmente pura. Chitta, isso que a gente chama de alma na linguagem ocidental, é uma substância sutilíssima e que ela é pura, só que ela não está desperta ainda. Ela se torna desperta uma vez que a luz de Budi, uma vez que o interruptor de Budi, digamos assim, é apertado, e aí Bodhi, o poder do despertar, entra em ação, e Chitta se transforma em Bodhi-Chitta. Chitta se transforma, então, na lua cheia, aquela lua que está plenamente preenchida com a luz do sol, com a luz do Logos. Que esse seria o estado realmente natural de Chitta. Seria ser como essa lua cheia, essa lua que reflete a luz do Atman, a luz do Tathagata Garbha. Vamos voltar aqui para o Tathagata Garbha Sutra, que a gente viu em reuniões passadas, essa luz da natureza Buda, do Buda interno, presente dentro de nós. Esse sol que está presente dentro de nós. Então, ter esse interesse no vazio, compreendendo que o eu, ele é vazio, essa nossa personalidade, esse eu mundano, isso tudo é vazio, vazio de existência inerente, ele é só um instrumento, é só um acessório, ele não é a nossa essência. Essa é a questão, a gente entender que o nosso eu, ele é um acessório, ele não é o que nós somos, de fato. Dependência de recitação. Significa recitar de acordo com os rituais, as fórmulas específicas, tais como o mantra de Vajrasattva, Om Vajrasattva Hum, que também nós até praticamos um pouquinho, né, no dia que trabalhamos o Tathagata Garbha Sutra. Vajrasattva é uma prática voltada para a purificação, né, o ser adamantino, o ser indestrutível, uma deidade que representa
justamente essa natureza pura, sátvica, que está presente em todos os seres e que é indestrutível, e que não é individual, é o Atman, é o sétimo princípio, é branco e translúcido, livre de toda mácula, é a pura Dharmata, a natureza última. Então, recitar mantras. O mantra, ele tem um poder importante, porque o mantra ele vai transformando a nossa mente, a gente vai vibrando na energia daquele mantra. Ele tem um efeito sutil, mas até se a gente for pensar em termos bem práticos mesmo, eu sei que já tem até cientista por aí. Eu tenho minhas reservas, né, quando o neurocientista começa a pesquisar a meditação, porque eles tendem a ver tudo sob uma ótica muito materialista, biológica, como se a gente fosse só maquininhas. Mas já tem estudos científicos que mostram que realmente a recitação de mantra e a visualização, elas têm um efeito benéfico sobre nós, sobre a nossa mente. É claro, né, tem que ser mantras adequados, a gente tem que saber o que o mantra significa, porque tudo isso aqui é magia. A gente está lidando com uma egrégora, está invocando energias sutis. Então, o mantra de Vajrasattva, ou o Om Mani Padme Hum, que nós também trabalhamos. Então, a gente tem que também tentar praticar mantras virtuosos, para desenvolver essas qualidades virtuosas em nós. Dependência de imagens. Significa formar imagens do Buda, uma vez que adquiriu fé nele, uma vez que adquiriu convicção de que há um Buda, de que é possível alcançar esse estado, de que há uma linhagem de Bodhisattvas, de Mahatmas, de que há um Dharma que é promulgado por esses seres, por essa hierarquia, e que esse Dharma é a suprema medicina. Aí essa dependência de imagens, esse aqui formar imagens, é até aquilo que eu acho que tem a ver um pouco com o que o Sérgio comentou aqui agora, que é da gente visualizar mesmo, visualizar mentalmente os Budas. Tem uma dica que o Shantideva dá no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Eu sempre cito esse texto, não só porque é um dos meus textos favoritos, mas é porque é um texto que está em português, então muito facilmente acessível. Que o Shantideva diz: que tal se a gente começasse a agir como se os bodhisattvas estivessem nos observando a todo momento? Como se a todo momento, né, ao nosso redor, estivéssemos rodeados por bodhisattvas nos observando. Será que a nossa conduta ia ser diferente do que quando a gente acha que a gente está sozinho no mundo? Então, formar essas imagens, uma vez que a gente tem convicção de que esses seres, eles estão aí, de que eles existem, e de que nós podemos alcançar o estado que eles alcançaram. Dependência da reverência. Aqui é fazer oferendas a imagens do Buda, ou a uma estupa. É claro que isso também entra muito na questão do contexto monástico, né, da estrutura, da prática do budismo tibetano. Mas a gente pode pensar também, se você não tem uma imagem em casa, e é como eu falei, né, isso é só um acessório. A imagem do Buda não vai fazer milagre. Você não pode colocar a imagem do Buda de ponta cabeça e fazer uma chantagem até eu me libertar do... só vou te colocar na posição normal quando você me libertar do samsara. Aquela coisa que católico faz com o santo, né? Que é casar e coloca o santo de ponta cabeça. No budismo essas coisas não funcionam. Mas ter uma imagem do Buda é bom, como eu falei, ter um altar, ter um espaço em casa, se possível, só voltado para a prática espiritual, para ser aquele espaço sagrado, aquele espaço em que a gente vai voltar a nossa mente para esses assuntos, que a gente vai poder praticar uma Guru Yoga e vai poder se desligar um pouquinho das confusões do samsara e se voltar para o Dharma, né? E criar, nesse ponto, um magnetismo auspicioso nesse espaço, que aí vai ajudando a nossa prática. Dependência de nomes. Escutar a recitação. Lembra do início do Lamrim, da importância do ouvir, né? O primeiro capítulo, o primeiro ponto que a gente viu no Lamrim Shemo, a importância de ouvir. Reter os nomes de Budas e Bodhisattvas. Esse reter os nomes seria a gente saber quem é essa linhagem. Isso é muito importante.
O budismo dá muita importância para isso, para a questão da linhagem. Saber de onde veio esse ensinamento, de quem veio esse ensinamento, quem está proferindo esse ensinamento, por onde que essa linhagem do Dharma flui. Isso é essencial no caminho budista. O budismo Mahayana, ele é basicamente para nós tentarmos nos conectar com essa linhagem, porque é como uma escadinha. Todos vão ter os seus gurus. Cada um vai ter, e é nessa escada, de acordo com o nível de cada um. Né? Tsongkhapa teve seus gurus, e outros bodhisattvas também vão ter os seus gurus. E isso vai chegando, vai chegando, vai chegando, e chega até o próprio Buda. O Guru Supremo. Esses 6 tipos de antídotos são aqueles citados no Shiksha Samuccaya de Shantideva, né, outro texto de Shantideva, e por isso que a gente sempre vê, como eu falo, no budismo tibetano e indiano também, nos tratados em geral, eles vão sempre citar esses personagens da linhagem, vão sempre citar outros personagens, para deixar claro, né, qual que é essa linhagem a que eles estão ligados. Não, nenhum desses personagens vai dizer esse ensinamento é meu e só meu, eu inventei, é um ensinamento original. Então, esse aqui foi o segundo ponto, né, essa questão dessas diferentes dependências. Esses aqui são antídotos, então. Estudar os sutras, estudar a questão do vazio, meditar sobre o vazio de existência inerente, recitar mantras, visualizar imagens, ter imagens também, se possível, em casa, ter um espaço de reverência, um espaço de prática, para gerar um bom magnetismo e para gerar um compromisso, né, de que todo dia, em tal hora, eu vou para aquele espaço, vou me sentar, vou meditar. E estudar, escutar o Dharma, ouvir as recitações dos textos. Ou a gente pode pensar em ler, né, adaptando para a nossa realidade, ler os ensinamentos e saber quem são os gurus da linhagem, saber quem são esses bodhisattvas, esses personagens que nos deram essas obras e que ainda estão aí atuando no mundo. E que basta nós nos dedicarmos ao Dharma que nós vamos nos aproximar desses personagens. Né? Os Mahatmas continuam aí atuantes. Então, esses são os antídotos que a gente aplica para purificar a nossa mente, para tirar o foco das ações não virtuosas. E aí vem também o poder de renunciar às não virtudes. O terceiro poder enseja restringir-se das 10 ações não virtuosas. Então, já aquela restrição, é a renúncia mesmo, de não praticar nenhuma dessas 10 ações. Né? Aquele primeiro ponto era mais voltado para o primeiro poder que a gente tinha visto anteriormente, era mais voltado para reconhecer, para tentar evitar, para confessar, para tentar gerar algum arrependimento. E aqui já é o poder de renunciar de fato, renunciar essas 10 ações não virtuosas. O poder do fundamento. Qual que é o fundamento? Qual que é a pedra fundamental do Dharma? Caminho Mahayana, do Dharma budista. Tomar refúgio nas 3 joias, no Buda, no Dharma, na Sangha dos Bodhisattvas, na Sangha espiritual, e cultivar bodhicitta. Esse é o poder do fundamento. Então esse é o 4º ponto aqui, para a gente tentar desenvolver Shila dentro de nós, tomando refúgio nas 3 joias e se comprometer de fato a gerar bodhicitta. Lembrando que bodhicitta não é uma emoção, não é um sentimento. Bodhicitta, literalmente traduzindo, é a mente desperta, mas é um estado de mente altruísta. É o altruísmo, né, que a teosofia enfatiza tanto. Isso é bodhicitta. E que é a chave no caminho. A reta motivação é a motivação altruísta. Então, a gente tentar cultivar essa motivação e tentar gerar essa motivação. As ações não virtuosas são removidas de muitas formas. Uma delas é por meio da experiência de pequenos sofrimentos, ao invés do sofrimento maior dos reinos infernais. Pelos pequenos sofrimentos, se a gente refletir e meditar, a gente aprende, né? E talvez não repita mais.
essas ações não virtuosas. Ou nascer no reino miserável e não experienciar os seus sofrimentos, né? Às vezes cair num estado mais miserável, que por si só já é um sofrimento, mas se a pessoa conseguisse voltar para o Dharma, isso a gente vê naquele símbolo da roda do Dharma, que mesmo nos reinos miseráveis, o Buda está lá observando os seres. Porque mesmo nesses reinos, se os seres que estão lá conseguirem desenvolver uma motivação reta, conseguirem desenvolver um arrependimento e uma motivação reta, eles conseguem sair daqueles reinos e conseguem ir para reinos melhores no futuro. Então, esse karma que fez com que eles caíssem nesses reinos é atenuado. E aqui, né, lembrando, eu tendo a seguir sempre uma perspectiva mais simbólica do que literal sobre a questão do renascimento nesses reinos diferentes. Ou apenas uma dor de cabeça nesta vida, que serve para remover as ações não virtuosas. Então também pode pensar que é apenas como uma dor leve que a gente sente, mas que só isso já é suficiente. Aí vai depender do tanto que a pessoa aguenta o sofrimento ou não. Algumas pessoas, elas vão ter que penar bastante para elas se darem conta. E não é porque o sofrimento vai purgar, vai purificar o karma delas, mas é porque algumas pessoas realmente só cai a ficha quando elas levam muita porrada. Outras pessoas, basta uma pequena dor de cabeça para ela ver de que é melhor eu não continuar seguindo por esse caminho, porque essa pequena dor de cabeça pode virar uma enxaqueca depois. E essa enxaqueca pode piorar. Então, é melhor eu aproveitar esse pequeno sofrimento para remover as ações não virtuosas agora, antes que isso piore, antes que esse sofrimento piore depois e fique ainda mais difícil depois de remover as ações não virtuosas. A afirmação, tanto no Sutra quanto no Vinaya, de que o karma não perece, mesmo em 100 yugas, né, em 100 eras, é feito de acordo para o karma, de acordo com o karma, para o qual você não cultivou um antídoto. Então, se a gente está seguindo um padrão kármico e não cultiva o antídoto, não tenta gerar, assim, digamos, um contra-karma, um karma positivo para desfazer um pouco o poder desse karma negativo, então a gente vai continuar preso a esse padrão por eras e eras, né? Não é nem só uma questão de 2, 3 vidas. São aqui eras e eras nessa matemática, nesses números bem grandes que eles usam. Voltando lá da Krita Yuga, da Era de Ouro, até a Kali Yuga, né? E essas eras elas vão se repetindo, elas são sempre cíclicas também. Entretanto, se você se purificar com o antídoto, desenvolvendo os 4 poderes, esses que a gente viu acima, é dito que pode até mesmo remover o karma que está prestes a experienciar. Por quê? Porque você vai conseguir não se deixar dominar pelo impulso de praticar essa ação. Ela vai surgir na mente, mas antes disso você vai conseguir parar essa ação, então você não vai experienciá-la, você não vai experienciar os seus efeitos, você não vai continuar acumulando esse karma. Deixa eu ler aqui a parte que... Na teosofia há um ensinamento onde diz o quanto é importante para livrar-se do sofrimento, analisar os elos criados, causas e efeitos. Desse modo, cria-se uma clareza maior, exatamente. A gente tem que... e essa é a questão, quanto mais a gente se desfaz dos nossos sofrimentos, quanto mais a gente se deixa se envolver cada vez menos por esse jogo de ações não virtuosas, mais a gente vai adquirindo clareza mental. O problema é que quando a gente se envolve muito com padrões kármicos não virtuosos, é que a nossa mente vai ficando embotada. Aí vem o poder, né? O poder de tamas, o poder de raja também, lá das 3 gunas. Então, a nossa mente vai ficando cada vez mais embotada e aí fica cada vez mais difícil. Por isso que é sempre dito nos textos budistas, né, que em reinos inferiores
a tendência é que a pessoa não consiga se libertar deles tão fácil, porque a tendência a ficar preso naquele padrão kármico é muito forte. Então, naquele estado de profundo sofrimento, a gente pode pensar uma pessoa que tem uma melancolia profunda, que está no estado de depressão profunda, que não consegue sair da cama. É muito difícil para aquela pessoa, é muito fácil para a gente falar, levanta, né? Levanta da cama, faz alguma coisa, toma uma atitude. Mas para aquela pessoa não é fácil, porque ela está tão envolvida com aquela energia, está tão envolvida com aquele karma mental, que para ela conseguir se desfazer daquele estado, tem que ser pequenos passos, tem que ser aos poucos, não vai ser do dia para a noite. O Abhisamaya Lankara Loka, né, um comentário ao Abhisamaya Lankara. Abhisamaya Lankara é um dos tratados de Maitreya, da escola Yogacara, e Haribhadra, um outro personagem da escola Yogacara, mais posterior, contemporâneo ao Shantideva, Haribhadra do século VIII, ele vai dizer nesse texto: portanto, com antídotos poderosos, você pode completamente eliminar fatores desfavoráveis, que diminuem quando se detém tais antídotos, né? Que se detém aqui não no sentido de parar, mas quando você tem tais antídotos, quando você gera tais antídotos, você consegue atenuar fatores desfavoráveis. É como polir o ouro. Esse é basicamente o trabalho. A gente está tendo que polir o ouro, né? Numa linguagem alquímica, a gente tem que primeiro transformar, se livrar desse chumbo, tem que primeiro chegar à prata, e chegando à prata, chega o ouro. E por isso que a lua cheia no budismo, ela tem uma relevância, né, simbolicamente falando, não só em termos dos efeitos, da importância de meditar em períodos de lua cheia, mas é porque a lua cheia é a lua prateada. Então é buscar esse estado prateado da mente, que é a bodhicitta, que reflete essa luz, a luz dourada que vem do sol, que vem do Atman, que vem de Bodhi, da sabedoria universal. Como as máculas que obstruem o ensinamento sublime necessariamente diminuirão pela prática da virtude, pela prática dos antídotos, você será capaz de eliminar as infrações que se originam da arrogância. Que também a arrogância vai diminuindo. Se a gente, por exemplo, contempla o vazio de existência inerente do eu, então esse eu vai se tornando cada vez mais fraco. Né? A tendência é esse eu cada vez mais ir para o lugar dele, a gente entender cada vez mais que ele é só um acessório, ele não é o protagonista, não deve ser o protagonista. E aí a nossa arrogância vai diminuindo também. E também, claro, conforme a gente vai praticando a compaixão, a equanimidade, vai praticando o amor universal, Maitri, vai praticando todas essas virtudes que vão diminuindo a nossa perspectiva e percepção egoísta e perspectiva de separatividade. Sendo assim, a confissão, a restrição, etc., né, esses 4 poderes que a gente viu, enfraquecem a capacidade do karma de amadurecer. Então, mesmo que esse karma amadureça, ele vai ser um pouquinho atenuado. E ele pode não amadurecer, mesmo quando estiver em contato com outras condições, porque a gente não vai se envolver com essa ação mais. É nesse sentido. Não é no sentido de que a gente não vai sentir os efeitos de uma ação já praticada, mas é no sentido de que a gente não vai permitir que aquela semente kármica que está na nossa mente, que está no nosso ouvido, dizendo vai lá, pratica isso. Ela se envolve com aquela confusão, se joga na confusão do samsara, a gente não permite que essa vozinha ganhe protagonismo na nossa mente. Então a gente não realiza essa ação e ela não amadurece. Ela só fica lá, fica só com um pensamento que passou, foi embora e deixa para lá. Efeito kármico pode ser experienciado nos vários níveis, tanto mentalmente quanto, né, no karma da fala, dependendo do que alguém vai falar para você, né, essa é uma forma de experienciar, mas também fisicamente. Fisicamente, aí seja pelas várias coisas que podem acontecer com o nosso corpo, como doenças, por exemplo. Então, tudo isso é efeito do karma, é efeito kármico. E por meio da prática dos antídotos, a gente pode atenuar alguns desses efeitos. Então,
é aquele mesmo exemplo da dor de cabeça, né? A pessoa percebe que, não, eu só tive uma dor de cabeça e é melhor eu só ficar na dor de cabeça antes que vire uma enxaqueca. Então, vou continuar praticando o Dharma para que a coisa não piore. Da mesma forma, é dito que a raiva e a geração de visões errôneas enfraquecem a capacidade das sementes de virtude amadurecerem. Como Shantideva diz, também no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, né, basta um único instante de raiva para colocar tudo a perder. E realmente, a raiva ela pode fazer com que a gente destrua totalmente a nossa prática. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a raiva. E as visões errôneas, né, como a gente já viu, as crenças errôneas que reforçam o nosso aprisionamento no samsara. Tudo isso vai enfraquecer a capacidade das sementes virtuosas de amadurecerem e de tomarem preponderância no nosso contínuo mental. O Tarka-Dvala de Bhava-Viveka, já estamos quase terminando. Bhava-Viveka também um personagem do século VII, também muito ligado ao budismo Yogacara. Ele diz: visões errôneas e malícia enfraquecem o karma virtuoso. Antídotos tais como repudiação aqui de repudiar as visões errôneas, repudiar a malícia que surge na mente, né? Vem aquele pensamento ruim, então a gente tem uma atitude enérgica de repudiar esses pensamentos. Sem cair no estado de culpa, nem nada, né? Não é para ficar se chibatando, mas é simplesmente não deixar que isso domine a mente. Tipo, saia da minha mente, né? Nós não somos nossos pensamentos, a gente tem sempre que pensar isso, que nós não somos nossos pensamentos. Constrição, confissão, tudo isso enfraquece o karma negativo. Então, se conter, confessar, isso vai enfraquecendo o poder das ações não virtuosas, vai enfraquecendo o karma negativo. Se você se esforçar na acumulação do karma virtuoso, mas não se proteger de causas que destroem o karma virtuoso, tais como a raiva, o karma virtuoso não terá efeito. Aí tem esse outro problema aqui. Né? Da mesma forma que eu posso atenuar os efeitos do karma negativo por meio da prática da virtude, e é claro, tudo tem nuance, tudo vai depender de qual ação que foi praticada, qual ação não virtuosa foi praticada e qual é a virtude que está sendo desenvolvida. Né? Lembra que tem aqueles karmas que são gravíssimos, e esses a retribuição é imediata, desses não tem escapatória. Mas a gente está pensando aqui numa vida mais normal, né? E aí a raiva tem esse problema, porque ela vai negativar. Então, eu estou praticando, pensando que todos os seres se libertem do sofrimento. Aí logo depois da minha meditação, alguma pessoa me diz alguma coisa, e aí imediatamente já vem aquela fúria, já vem aquela ira. Todo aquele pensamento compassivo que eu tinha gerado na minha mente foi por água abaixo. É falta de shila, é falta de harmonia. Portanto, esforce-se para se proteger de causas que destroem o karma virtuoso e aplicar os antídotos ao karma não virtuoso. Há karmas que não podem ser revertidos facilmente, por já terem efeitos físicos, como doenças graves e deficiências. Mas a intenção que está na forma de uma causa pode ter um fim, uma vez que se adquire outra motivação. Então a questão é muito trabalhar com as intenções para que esse karma não venha à tona, para que a gente não pratique a ação e acabe sofrendo esses efeitos que às vezes podem ser efeitos que vão ser difíceis de ser revertidos. Né? Há uma diferença grande entre a pureza de nunca ter se poluído com uma determinada falha e a pureza alcançada após confessar e se arrepender de uma falha já cometida. Então, é diferente você ser puro por nunca ter se poluído, né, com uma falta, com uma falha, e você alcançar uma pureza após você ter confessado, ter se arrependido de uma falta já cometida. O ideal é ser o primeiro, é não perder tempo se envolvendo com ações não virtuosas. Mas se envolveu, pelo menos se confessar, se arrepender e tentar buscar essa pureza que pode atenuar os efeitos dos karmas negativos e gerados. Será impossível alcançar o primeiro nível, Bhumi, da senda do Bodhisattva,
caso tenha cometido uma das infrações raízes, mesmo que tenha confessado e se arrependido nessa vida. Essas infrações raízes são aquelas que a gente já viu: matar o próprio pai, matar a própria mãe, tentar matar um bodhisattva, tentar causar divisão na sangha, tentar destruir uma sangha, tentar matar um Buda. Então, são essas infrações, o karma de retribuição imediato, né? Então, existem crimes que são, digamos assim, inafiançáveis na conta kármica. Lembra que a Blavatsky fala, inclusive, né, a gente vê em textos teosóficos, é possível, inclusive, uma aniquilação da individualidade, uma aniquilação total, que é uma morte da alma mesmo, que os princípios dela vão se desfazer e vão retornar para o todo como um pralaya, porque só estava causando confusão no mundo. A purificação completa significa se purificar do surgimento de efeitos desagradáveis. Então, se purificando completamente do surgimento desses efeitos, no sentido de que você se purifica completamente da prática das causas desses efeitos. Portanto, não deixe que as causas de tais efeitos sejam geradas, para não perder tempo, porque a gente perde tempo. Esse papo de que... Como é que é? A gente vê muito no Ocidente esse papo de que eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu não me arrependo dos meus erros, eu aprendi com tudo que eu passei. Aprendeu nada, você só perdeu tempo. Por isso, o Buda ensinou que os seres nobres não se envolvem nem com a mais sutil das infrações ou ações não virtuosas. Os seres nobres, os seres árias, né, aqueles seres, os bodhisattvas, os mahatmas, eles não vão se envolver com nenhuma ação não virtuosa, nem a mais sutil delas, porque eles sabem, né, têm consciência total do karma. Uma pessoa de conduta não virtuosa, que cometeu ações errôneas e não ganhou mérito, que se afastou do Dharma e se envolveu com seu oposto, com o anti-Dharma, temerá a morte, como um barco fraco que se quebra numa grande correnteza. Uma pessoa que ganhou mérito e que não cometeu ações não virtuosas, e que praticou o Dharma conforme os ensinamentos dos seres iluminados, jamais temerá a morte. Como um barco firme, ela atravessará a correnteza. Nós, pessoas normais, nós temos muito medo da morte, porque a gente não sabe onde a gente vai parar. Né? A gente está nesse jogo, ora praticando virtude, ora praticando não virtude, então a gente fica nesse campo cinzento. Mas uma alma de um auto-iniciado, de um bodhisattva, que se devota 100% ao Dharma, não há o que temer. Não há nada a temer. E um bodhisattva, muito menos, porque ele ainda vai ter o poder, né, de autonomia sobre esse processo de nascimento e renascimento. Não seja como a pessoa do primeiro verso, mas faça todo o possível para ser como a pessoa do segundo verso. Estava na estrutura de poema, por isso que está verso aqui, mas então, não seja como a pessoa que a gente viu aqui, essa de conduta não virtuosa, né, que vai acabar temendo a morte por sua conduta não virtuosa, e também porque no estado do bardo, que é o estado do cama louca, em que essas emoções vêm à tona, isso acaba sendo um processo bem doloroso se a pessoa estiver dominada por ações não virtuosas, pelo karma não virtuoso, por muitos kleshas, muitas emoções negativas. E já o outro caso, a pessoa que ganhou mérito, que não cometeu ações não virtuosas, essa pessoa que se devotou totalmente para a prática da virtude, e isso não é qualquer pessoa, né? Porque realmente a pessoa não cometer ação não virtuosa nenhuma é difícil. Mas essa pessoa, então, ela não tem o que temer. E nós devemos tentar ser como essa pessoa. Essa pessoa, ela tem Shila de fato. Essa é uma pessoa com Shila. É uma pessoa com harmonia de pensamento, palavra e ação com o Dharma. Essa pessoa, ela não vai sofrer muito no Kama Louca. Ela vai para o Devachan, e se ela tiver um compromisso, se ela tiver um voto firme de continuar auxiliando os seres sencientes, né? Se ela estiver firmemente comprometida com o Mahayana, ela não vai passar nem pelo Devachan, não vai perder tempo. Vai renascer logo depois, de acordo com seu compromisso. Não seja como a pessoa, essa parte eu já li, não há utilidade em dizer palavras úteis, mas agir de forma descontrolada. Então, né, a gente está aqui lendo, eu estou aqui falando,
mas não adianta nada eu falar essas palavras e eu não colocar isso em prática. A gente cai naquele faça o que eu falo, não o que eu faço. Então, essa é a grande questão, né? A gente lê muito desses assuntos, mas quando vamos começar, de fato, a agir de acordo com esses ensinamentos. Mesmo que saiba pouco, é de grande benefício que pratique o ensinamento que conhece, afastando aquilo que é errado e adotando o que é o certo. Então, isso é simples, e agora sim, chegamos na última página de fato, vou ser bem rápido aqui. Aqueles que praticam o ensinamento de acordo com as suas instruções e erradicam o apego, a hostilidade e a ignorância, alcançam a boa fortuna de uma prática virtuosa, mesmo que falem pouco. Então, mesmo que seja uma pessoa, digamos assim, invisível, é uma pessoa que não se mostre muito, que não fale muito, que possa parecer que não domine os ensinamentos, isso não importa. Se ela está praticando de fato, ela na verdade está gerando um karma muito, pode estar gerando um karma muito mais positivo do que quem fala demais e pratica de menos. Sendo assim, a visão adequada da originação dependente, que a gente viu mais acima, dos dois tipos de karma, positivo e negativo, são um fundamento indispensável para a prática de todos os veículos, dos três veículos, Hinayana, Mahayana e Vajrayana. E para alcançar as metas de todos os seres, as metas de evitar o sofrimento, se libertar do sofrimento e alcançar a felicidade e o contentamento duradouro. Como diz a Carta a um Amigo de Nagarjuna, esse é um livro que tem em português, vocês acham em sebo. É um livro interessante também. A tradução não é lá essas coisas, mas é um livro interessante para ser lido também. Se você realmente deseja um status elevado, como humano, ou um deva, né, um deus, deidade aqui está meio errado, mas como um deus, ou então deseja a libertação do samsara, você deve se familiarizar com a visão correta. Por meio de visões errôneas, mesmo uma pessoa que faz boas ações terá de lidar com terríveis efeitos em suas vidas, porque a gente tem que pensar que de boas intenções o inferno está cheio. Então, muitas vezes a gente pode cometer uma boa ação, mas está guiado por visões errôneas. Essas boas ações podem causar mais mal do que bem, se a gente não tem o discernimento, o cuidado de pensar, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, essa questão de sair espalhando texto por aí. A gente quer fazer o bem, quer ajudar, olha que legal esses textos budistas, eu vou sair espalhando para todo mundo, vou sair postando no Facebook PDF de tudo, todos os ensinamentos, de vários textos elevados, etc. A gente está sendo responsável pela diluição desses ensinamentos e a gente está sendo responsável, de certa forma, por aquilo que talvez pessoas não muito idôneas e grupos não muito idôneos possam fazer com aqueles ensinamentos. Né? Lembra, o Tsongkhapa, ele sempre fala no Lanrim, a gente tem que ter olho, a gente tem que observar se as pessoas para quem a gente está querendo seja um amigo, né? Mesmo que a gente não seja um bodhisattva, a gente tem que julgar e pensar, poxa, eu quero dar esse livro para ajudar aquela pessoa, mas será que vai ajudar mesmo? Quanto eu conheço daquela pessoa para saber se esse ensinamento vai fazer mais bem ou mais mal para ela, ou se ela pode até distorcer o ensinamento e misturar com outras coisas e acabar, na verdade, promovendo uma distorção do Dharma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque às vezes a gente se empolga e quer ajudar os outros. Só que ajudando, se tiver uma visão errônea, se não tiver discernimento, a gente pode acabar causando mais confusão. Tendo isso em mente, gere a certeza intensa e estável. Considere-a uma meta de importância crucial. Então, para ter Shila, a gente tem que ter essa certeza intensa e estável, que é a convicção, em sânscrito, Shraddha, ou que a gente pode traduzir como fé também, para quem preferir a palavra fé. Que é isso, a gente tem que ter a fé no Dharma, a convicção, a certeza no Dharma, e a certeza de que vale a pena ser como aquela pessoa que se devota para a virtude, aquela pessoa que se devota para a renúncia das ações não virtuosas e não o contrário.